Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Paula, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na consideração 15 do livro Preparação para a Morte, escrito por Santo Afonso Maria de Ligório. A consideração 15 trata da malícia, do pecado mortal. Estamos aqui no ponto 2 da reflexão. O pecador não só ofende a Deus, mas também o desonra. Romanos 2, 23. Com efeito, renunciando à graça divina por um miserável prazer, menospreza e rejeita a amizade de Deus. Se o homem perdesse essa soberana amizade para ganhar um reino ou ainda o mundo inteiro, não há dúvida que faria um mal imenso, pois a amizade de Deus vale mais que o mundo e que 1000 mundos. E por que será que se ofende a Deus? Salmo 10, versículo 13. Por um punhado de terra, por um ímpeto de ira, por um prazer brutal, por uma quimera, por um capricho. Ezequiel 13, versículo 19. Quando o pecador começa a deliberar consigo mesmo se deve ou não dar consentimento ao pecado, toma, por assim dizer, em suas mãos a balança e se põe a considerar o que pesa mais, se a graça de Deus ou a ira, a quimera, o prazer. E quando por fim dá o consentimento, declara que para ele vale mais aquela quimera ou aquele prazer que a amizade divina. Vede, pois, como Deus é menosprezado pelo pecador. Davi, ao considerar a grandeza e majestade de Deus, exclama: Senhor, quem há que vos seja semelhante? Salmo 34, versículo 10. Mas Deus, ao contrário, vendo-se comparado pelos pecadores a uma satisfação vilíssima, e pós-posto a ela, lhes diz: A quem me comparastes e igualastes? Isaías 40, versículo 25. De modo que, exclama o Senhor, vale aquele prazer mais que minha graça? Eclesiastes 23, 35. Não terias pecado se soubesses que ao cometê-lo perderia uma das mãos ou 10 escudos, ou menos talvez. Assim, diz Salviano, só Deus parece tão vil a teus olhos que merece ser pós-posto a um ímpeto de cólera, a um gozo indigno. Além disso, quando o pecador, para satisfazer qualquer paixão, ofende a Deus, converte em sua divindade essa paixão, porque nela põe o seu último fim. Assim diz São Jerônimo: aquilo que alguém deseja, se o venera, é para ele um Deus. Vício no coração é ídolo no altar. Que frase, hein? De São Jerônimo. Vício no coração é ídolo no altar. Do mesmo modo, diz Santo Tomás: se amas os prazeres
estes são teu Deus. E São Cipriano: tudo quanto o homem antepõe a Deus, converte-o em seu Deus. Quando Jeroboão se revoltou contra o Senhor, procurou levar consigo o povo à idolatria, e apresentando os ídolos, disse-lhes: aqui estão, Israel, os teus deuses. 3 Reis, capítulo 12. De modo semelhante procede o demônio. Apresenta ao pecador os prazeres e lhe diz: que tens que ver com Deus? Eis aqui o teu Deus, é esta paixão, este prazer. Toma-os e abandona a Deus. Essa é a sugestão do demônio, né? É isso que o faz o pecador, dando o seu consentimento. Adora no seu coração o prazer em lugar de Deus. Vício no coração é ídolo no altar. Ele repete de novo a frase de São Jerônimo, né? Se ao menos os pecadores não desonrassem a Deus em sua presença. Mas injuriam-no e o desonram face a face, porque Deus está presente em todos os lugares. Samuel 23, 24. O pecador o sabe, e apesar de tudo, atreve-se a provocar o Senhor na mesma presença divina. Isaías 65, versículo 3. Então, nessa reflexão aqui, como sempre, né, tem muitas coisas a explorar, né? Então, tomando a frase de São Jerônimo, né? Vício no coração é ídolo no altar, né? Isso é uma coisa extraordinária, né? A idolatria. Então nós temos uma história de idolatria nas Escrituras, desde a escolha do povo judeu como povo escolhido, né? Escolheu Deus, o povo judeu, como seu povo, seu rebanho, né? Suas ovelhas, né? E Deus então tentou primeiro libertar, né, o povo de várias escravidões, né? Ou escravidãos, não sei como é que é o plural aí, não. E ele fez uma coisa tão extraordinária com o povo judeu, e isso é emblemático, né? Que é aos 40 anos no deserto, né? Que Deus... Antes disso, o povo judeu já tinha demonstrado a sua facilidade em cair em idolatria, né? Mas essa idolatria... Bom, mas o caminho pelo deserto ainda é mais impressionante, porque o caminho do deserto foram 40 anos de milagres diários, né? A alimentação do povo pelo maná, né? Todas as manifestações de Deus sensíveis, né? Como as luzes à noite, né? Como as próprias vestes e calçados daquele povo atravessando o deserto que não se degradavam, né? E mesmo assim o povo vira e mexe, cai
na idolatria, né? A idolatria naquele tempo, né, era algum deus, né, alguma imagem que eles encontravam, algum deus de um povo outro que não o judeu, que era apresentado ao povo judeu, e eles caíam de joelhos diante dessa imagem, né, esquecendo-se de Deus. Pois bem, nós também temos as idolatrias que com que se confrontou, por exemplo, São Paulo, né? Que nós sabemos disso através dos Atos dos Apóstolos, né? A deusa Diana, né? Nós sabemos todo do panteão romano de deuses, né? Então eram imagens normalmente, deuses com características próprias, né? Com poderes, entre aspas, próprios, e o povo ficava delirando com aquilo, né? Tentando adorar aquele Deus para receber desse Deus algum benefício, né? Esquecendo do Deus Todo-Poderoso do próprio povo judeu, né? Pois bem, então nós estamos acostumados a falar de idolatria com referente a uma imagem de um Deus mitológico, né? Obviamente, da antiguidade, né? Então, os egípcios tinham os deuses, aqueles animais, aqueles, né? Então, só que aqui há um outro conceito de idolatria e um outro conceito de Deus, de Deus com letra minúscula aqui, né? Então, essa frase de São Jerônimo, ela dá bem o tom, né? Vício no coração é ídolo no altar. Então aqui nós estamos tratando com uma miríade de deuses que nos são apresentados todos os dias, né? E é preciso entender essa frase para que a gente entenda aqui que nós estamos submetidos hoje, né? É claro que nós não vamos adorar a deusa Artemis como os antigos, né? Mas nós temos formas de adorar a deusa Artemis da forma moderna, né? Certo? Por exemplo, a própria deusa Artemis, né, hoje é adorada. Se vocês compararem a imagem da estátua da Liberdade dada pelo governo francês ao governo americano, que está lá na ilha de Ellis, né, na entrada de Nova York, a estátua da Liberdade é a deusa Artemis. Mas vamos nos abstrair da imagem específica de uma deusa, né? Vamos agora entrar no que o São Jerônimo está nos dizendo, né? Vício no coração é ídolo no altar. Isso significa o seguinte, que qualquer coisa pecaminosa, que ele está chamando de vício aqui, que nós escolhemos em detrimento de Deus, é o nosso ídolo. Né? É o nosso ídolo. E uma coisa interessante, que é o que ele fala de Jeroboão. Né? Quando Jeroboão se revoltou contra o Senhor, procurou levar consigo o povo à idolatria. Então, essa é a característica de todos os grandes idólatras hoje. Eles se entregam ao vício e, por um processo qualquer, tenta levar todo mundo à mesma idolatria, né? Esse processo de convencer as pessoas a cair no mesmo erro e na mesma idolatria que o indivíduo caiu, né? É chamado
por exemplo, pelo Michael Jones, de racionalização, né? As pessoas querem racionalizar o seu próprio pecado e, portanto, constroem uma obra, seja ela de arte ou literária, para levar todo mundo ao mesmo pecado, né? Ou ao mesmo erro. E se a gente analisar a produção cultural, né, dos últimos 300 anos, a gente vai ver que ela é nada mais nada menos que racionalizações de intelectuais para nos levar à idolatria, né? Então, hoje somos idólatras. Não temos mais as imagenzinhas de Diana em torno de nós. Não é preciso disso, né? Então, essa frase é muito impactante e muito importante, né? Vício no coração é ídolo no altar. E isso é desprezar, como o povo judeu sempre fez. Desprezar a Deus, né? A Deus que nos escolheu como seu povo, né? Cada vez que nós fazemos isso, nós estamos desprezando a Deus, né? Desonrando a Deus, segundo São Paulo, né? O pecador não só ofende a Deus, mas também o desonra, porque escolhe outro para colocar no seu lugar, né? Vício no coração é ídolo no altar. Muito, muito importante essa observação de São Jerônimo, né? Então aqui segue os afetos e súplicas, né? Vós, Senhor, sois o bem infinito, e muitas vezes vos hei preterido por vil prazer que apenas gozado logo desaparece. Mas vós, apesar de vos ter desprezado, ofereceis-me agora o perdão, se o quiser aceitar, e prometeis receber-me na vossa graça, se me arrepender de vos ter ofendido. Sim, meu Senhor, dói-me de todo o coração tanta ofensa, e detesto meus pecados mais que todos os males. Retorno a vós, e espero que me recebereis e me abraçareis como a um filho. Agradeço-vos, ó infinita bondade. Ajudai-me, Senhor, e não permitais que novamente vos afaste de mim. Não deixará o inferno de tentar-me, mas vós sois mais poderoso que ele. Bem sei que não me apartarei jamais de vós, se a vós sempre me recomendar. Essa é a graça que vos suplico, que sempre me recomende a vós e vos implore, como o faço agora, dizendo: Senhor, ajudai-me, dai-me luz, força e perseverança. Dai-me o paraíso e, sobretudo, concedei-me vosso amor, que é a verdadeira glória da alma. Amo-vos, bondade infinita, e quero sempre amar-vos. Ouvi-me pelo amor de Cristo Jesus. Ó Maria, refúgio dos pecadores, socorrei a um pecador que quer amar a Deus. Então, veja o centro dessa súplica, né? É uma coisa muito, muito importante, né? Ele pede a Deus a graça, que Deus dê a ele a graça, de sempre lembrar-se de se recomendar a Deus. Né? Essa é a graça que eu vos suplico, que sempre me recomende a vós e vos implore, como faço agora, dizendo: Senhor, ajudai-me, dai-me luz, força, perseverança. Então, veja que sutileza, né, que é a nossa doutrina católica, né? E que sutileza é o nosso Deus, né? Então,
E é por isso que eu digo que Deus nunca nos exige sucesso, né, em nada. O que ele nos exige é que nós supliquemos sempre a sua ajuda. Quer a gente esteja na graça, quer a gente esteja afastado da graça, né? Se a gente está na graça, a gente tem que pedir a perseverança, né? Então, que a gente sempre se recomende a Deus, é a graça que a gente pede ao próprio Deus, né? E esse é o centro dessa súplica, né? Que sempre me recomende a vós. Essa é a oração que a gente sempre tem que fazer, né? Pela perseverança, né? Sobretudo a perseverança final, né? Agora, o ponto 3 aqui da consideração 15, né? O pecador injuria, desonra a Deus e, no que toca a sua parte, o cobre de amargura, pois não há amargura mais sensível do que ver-se pago com ingratidão pela pessoa amada em extremo favorecida. E a que se atreve o pecador? Ofende ao Deus que o criou e tanto o amou, que deu por seu amor o sangue e a vida. E o homem o expulsa de seu coração ao cometer um pecado mortal. Deus habita na alma que o ama. Abre aspas. Se alguém me ama, meu Pai o amará. E viremos a ele e faremos nele nossa morada. Fecha aspas. João 14, 23, né? Note aqui o plural, né? Se alguém me ama, meu Pai o amará. E viremos a ele, ao amante, né? E faremos nele nossa morada. Notai a expressão faremos morada. Deus vem a essa alma e nela fixa sua mansão, de sorte que não a deixa, a não ser que a alma o expulse. Abre aspas, não abandona se não é abandonado, fecha aspas, como diz o Concílio de Trento. E já que sabeis, Senhor, que aquele ingrato há de expulsar-vos, por que não o deixais desde agora? Abandonai-o, parti antes que vos faça tão grande ofensa. Não, diz o Senhor, não quero deixá-lo, senão esperar que ele formalmente me despeça. Assim, quando a alma consente no pecado, diz a seu Deus, Senhor, apartai-vos de mim. João 31, 14. Não o diz por palavras, mas de fato, como adverte São Gregório. Bem sabe o pecador que Deus não pode harmonizar com o pecado. Bem vê que, pecando, obriga Deus a afastar-se dele. Rigorosamente, é como se lhe dissesse, já que não podeis ficar com meu pecado e tendes de afastar-vos de mim, ide quando vos aprouver. E expulsando a Deus da alma, deixa entrar o inimigo e dela toma posse. Pela mesma porta por onde sai Deus, entra o demônio. Então, abre aspas, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entram e moram ali. Fecha aspas, Mateus 12, 45. Ao batizar-se um menino, o sacerdote exorciza o inimigo, dizendo-lhe, sai daqui, espírito imundo, e dá lugar ao Espírito Santo. No batismo tradicional, né? Não o batismo moderno, né, da igreja do Concílio Vaticano II. Né? Uma igreja que não acredita no demônio realmente também não necessita de exorcismo. Né? Então sai daqui, espírito imundo, e dá lugar ao Espírito Santo.
Porque a alma do batizado, ao receber a graça, converte-se em templo de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 16. Quando, porém, o homem consente no pecado, efetua precisamente o contrário, dizendo a Deus que reside na sua alma: sai daqui, Senhor, e cede lugar ao demônio. É disso de que se queixa o Senhor a Santa Brígida, quando lhe diz que, ao despedi-lo, o pecador procedia como aqueles que expulsassem o seu rei do próprio trono. Abre aspas. Sou como um rei banido, isso Nosso Senhor falando para Santa Brígida, né? Sou como um rei banido de seu próprio reino, elegendo-se em meu lugar um péssimo ladrão. Fazendo referência a Barrabás, né? Fecha aspas. Que mágoa não sentiríeis se recebesses grave ofensa de uma pessoa a quem tivesses feito grande benefício. Esta mesma mágoa causais a Deus, que chegou a dar sua vida para vos salvar. Clama ao Senhor a dar sua vida para vos salvar. Clama ao Senhor à terra e ao céu para que se compadeçam dele à vista da ingratidão com que o tratam os pecadores. Ouvi, ó céus, tu, ó terra, escuta. Filhos, criei e engrandeci, mas eles me desprezaram. Isaías 1, 2. Em suma, os pecadores afligem com seus pecados o coração do Senhor. Isaías 63, 10. Deus não está sujeito à dor, mas, como disse o padre Medina, se fosse suscetível de sofrer, um só pecado mortal bastaria para o fazer morrer, pelo infinito pesar que lhe causaria. Assim, pois, afirma São Bernardo, abre aspas, o pecado, quanto em si é, dá morte a Deus. Fecha aspas. De modo que o pecador, ao cometer um pecado mortal, fere, por assim dizer, a seu Senhor, e nada omite para tirar-lhe a vida, se pudesse. Salmo 34. Segundo a expressão de São Paulo, calca aos pés o Filho de Deus, Hebreus 10, 29, e despreza tudo o que Jesus Cristo fez e sofreu para tirar o pecado do mundo. Eis aqui a reflexão, né? O ponto 3 aqui da reflexão sobre a malícia do pecado, né? Então, a expressão de São Bernardo é muito forte, né? O pecado, quanto em si, é dar morte a Deus, né? Então, se Deus pudesse morrer, né, cada um dos nossos pecados mortais seria um tiro mortal em Deus, né? Essa metáfora é bem um resumo da reflexão toda aqui sobre a malícia do pecado, né? Mortal. Afetos e súplicas que fecham a consideração 15, né? Assim, meu Redentor, todas as vezes em que pequei, vos expulsei de minha alma e fiz tudo para vos tirar a vida, se pudesseis morrer. Ouço-vos dizer: que mal te fiz ou em que te contristei para me causares tantos desgostos? Perguntais-me, Senhor, que mal me fizestes? Destes-me o ser, morrestes por mim. É este o mal que me haveis feito. Que hei de responder? Confesso, Senhor, que mereci 1000 vezes o inferno
e que muito justamente já me poderíeis ter condenado a ele. Lembrai-vos, porém, do amor que vos fez morrer por mim na cruz. Lembrai-vos do sangue que por meu amor derramastes. Tende compaixão de mim. Mas já sei, Senhor, não quereis que desespere, e me dizeis que estais à porta do meu coração, deste coração que vos expulsou, e que bateis nele com vossas inspirações para entrar, pedindo-me que vos abra. Apocalipse 3:10, Cânticos 5:2. Sim, meu Jesus, estou resolvido a apartar-me do pecado. Dói-me de todo o coração de vos ter ofendido e vos amo sobre todas as coisas. Entrai, meu amor, a porta está aberta. Entrai e não vos afasteis mais de mim. Abrasai-me com vosso amor e não permitais que torne a separar-me de vós. Não, meu Deus, não queremos mais separar-nos. Abraço-vos e aperto-vos a meu coração. Dai-me a santa perseverança. Maria, minha mãe, socorrei-me sempre. Rogai por mim a Jesus e alcançai-me a dita de jamais perder a sua graça. Essa é a oração final, né? Abrasai-me com vosso amor. Entrai, entrai, meu amor. A porta está aberta. Entrai e não vos afasteis mais de mim. Uma beleza, né? Uma beleza. E nessa reflexão, né? Santo Afonso nos leva a refletir sobre o pecado mortal, né? O pecado mortal. É uma aula extraordinária, né? É uma catequese, né? Sobre o pecado mortal, né? O que ele significa, né? O que ele causa, o que significa para nós e para Deus, né? As nossas escolhas, né? Vício no coração, ídolo no altar, né? Que frase. Então agora gostaria de ouvir as observações e comentários de vocês, se elas existirem. Professor. Sim, Cristina. Eu acho que a Ana Paula quer falar. Bom, já que eu manifestei, que maravilha. Profundo e, assim, uma reflexão. Eu acho que eu nunca ouvi voltando aqui, né, a racionalização como vício, como pecado. Quer dizer, a gente sabe que é assim, mas muito, portanto, a coisa cala profundamente em nós. Nossa criação humana é como forma de expressar os nossos vícios internos e, de certa forma, de conseguir prosélitos, né, para os nossos pecados. Isso. Nós buscamos essa admiração, quer dizer, a criação humana fora da inspiração divina é uma reafirmação do pecado do homem, né?
você traz essa entourage, né? Esses prosélitos para falar, ótimo, que bom. Quer dizer, o antropocentrismo, né, professor? Expresso materialmente através das coisas que nós fazemos, né? Isso. Impressionante, né? E ele cita um exemplo antigo, né? Esse exemplo que ele cita de racionalização, né? Ele cita um exemplo do Velho Testamento, né? De Jeroboão. Ele não cita É, uma coisa moderna, né? Do tempo dele. é, Mas nós podemos citar, né? é. Mas então é nisso que a gente está metido, né, professor? É. Depois de 2000 anos de liberdade para racionalização humana, e hoje nós temos digamos, uma atitude diante disso, que quando a gente. Porque, assim, não viver no nosso tempo é muito difícil, mas É. ter uma crítica sobre as coisas do mundo e um apelo ao retorno ao que é santo ainda no mundo, nos traz assim, muitas acusações, né, professor? De que nós somos pessoas anacrônicas, radicais, mas eu acho que é isso. Assim, o apelo que está aí fora é o apelo da confusão. É. Né? É o apelo da confusão e cada dia mais. Eu hoje, já que né, vou marcar aqui qual é o dia de hoje, a confusão do dia de hoje. É o tal do chat GPT com aquele estúdio Ghibli. E as pessoas fazendo de si mesmas caricaturas, entregando seus dados e a sua vida olha, a uma inteligência artificial que é burra para. Não, se fosse só isso, tá bom, né? Porque eles estão entregando as inteligências naturais pervertidas que estão atrás dessa inteligência Pois é, artificial. e como ontem, né, nós falamos da burrice, da burrice elevada, insensada no altar da inteligência, É. né? O tal do QI, hoje de novo, um traço aí da modernidade se encaixando mais uma vez na nossa santa religião, no pecado que nos é mostrado, né? Hum. E assim, o que é assustador são as pessoas por trás, as pessoas inocentes, inteligentes, ou pelo menos que a gente supõe despertas, os católicos, falando, caindo de novo nessa diversão, nessa alegria, nesse bonitinho, nessa transformação da imagem, né? É, E a vida é um prazer, a vida é um prazer permanente. você sabe o que me assusta? As pessoas que estão ligadas em simbologia, né? Elas têm verdadeiros aí, olha, católicos gostam da simbologia, da astrologia, são católicos, né? Com essas coisas. Tem uma percepção acerca de você transformar imagens, não é? É. A idolatria, né? É quase que a analogia perfeita aí para os protestantes, sei lá. Mas é isso, professor. É uma coisa que no começo, eu vou só voltar um pouquinho, já que estamos na quaresma, e o objeto das nossas reflexões é aprofundar nos nossos próprios pecados, porque é através disso que a gente consegue sair um pouco deles, né? Pelo menos tentar. Eu fico sempre muito cismada no começo da leitura, não é cismada, mas quando nós sabemos, né, da força do demônio na, na influência de nos levar para o pecado, mas também, às vezes, eu fico pensando assim, meu Deus, o quanto é que a gente fica culpando o capeta, né, o demônio, dos nossos próprios pecados, né? Só É a carne, o demônio e o mundo, né?
Tem 3 Pois é. inimigos, né? Às vezes é a carne só, né? É só a carne, é isso que eu estou falando. A É. gente, nós fomos lá e falamos, peraí, Deus, porque essa coisa de achar assim, olha, Deus está nos vendo, funciona muito quando a gente é criança, porque quando a gente é adulto, a gente fala, peraí que eu vou pôr um véu aqui, que você não vai ver. Deixa eu Vou colocar esconder esse aqui. tempero aqui, deixa eu esconder aqui, para não vai dar para ver não e tal. E aí, quando você percebe, você fala, olha, aquilo foi influência, foi nada, foi a gente que escolheu Hum. velar Nosso Senhor e pronto. É. E só para finalizar, aquela. Ai, professor, eu tenho uma informação e mudando de assunto. Aquela. A Ana Paula é que nos colocou lá no nosso grupo uma. Como se fosse assim, a simplicidade e unidade de Deus. Agora eu não vou lembrar o nome. Nosso único fim é louvar e salvar nossas almas. Nosso único caminho é É. o Calvário. É o Que Márcio que colocou livro aquilo ali do do São Vicente Márcio é. para plastificar, E para colocar na plastificar parede. na parede e É. refletir sobre a simplicidade de Deus e tudo que é muito complicado é demoníaco, É. é racional, É isso é mesmo. racionalização nesse sentido disso. É. Tudo que é complicado é demoníaco mesmo. Isso mesmo. Obrigada, professor. Obrigado você. Isso. Diga, Márcio. Diz o pessoal brasileiro nos comentários de YouTube, invocaram meu nome e eis aqui. É isso mesmo. Não like. É. Bom, até que a Cristina só estava falando aqui, eu fui justamente abrir aqui as mensagens, justamente essas máximas todas. Tive uma época que eu já sabia de cor, depois eu tenho bobeira, muita coisa na cabeça, já fiquei bastante de lado. Essas máximas que você falou, acho que, aliás, é uma fotografia que eu encontrei dele na internet, ele é um dos santos de corpo incorrupto. Ele Ah, tá. tem aquela pele amarelada, né, e tal, mas ele não se decompôs. Então tá numa runa de cristal, em algum lugar, não sei aonde, depois vou descobrir. Eu acho que ele nunca saiu da Itália, né, se eu não me engano. Bom, mas essas máximas, elas são, assim, para serem meditadas e a gente vê exatamente como elas são os antigos, né, a idolatria, né. Faz lembrar também o Carlos Leonardo, que falava assim, creio, mas, e vem idolatria junto aí, né? É, claro. Creio, mas eu confio bastante na minha ideologia, creio, mas eu tenho hábitos pagãos, perniciosos que eu aprendi da minha família. Estão certos simplesmente porque são da minha família, É, apesar de não ser tradição, né? estritamente. Cultura, cultural. Isso é uma das coisas péssimas da cultura mineira que eu tenho, né? Que eu não gosto. É justamente isso. O pessoal vai seguindo isso, mas isso está errado. Ah, mas é tradição. Você falar isso aqui no Jorge, mas é tradição, pronto. É, Legalizam-se os crimes, as é, perversidades, as idolatrias, né? é A verdade. gente vê lá nessas máximas dele lá, né? O que é? A gente vai comparando o que tem cada coisa, né? Por exemplo, nosso único fim é a glória de Deus, salvação da alma, e aí tem a idolatria ocupando lugar. Nosso único fim é a glória própria, é o sucesso da empresa, é a carreira, sei lá o que for, Ah, cada um desses tem o seu diversão. oposto, né? Tem seu oposto, É, claro. tem, tem. Né? E o nosso único passo é a morte, não, o nosso único passo aí vai, né, vários passos, né? Arrumar um diploma, arrumar um emprego, não sei o que, esquece Deus, né? É. O único mal é o pecado, mas igual a campanha da fraternidade, não, o único mal é a devastação da Amazônia, são os bichinhos, São os pecados ecológicos. algumas bobaginhas, alguns pitzinhos psicológicos que eu tenho aqui, algumas complicações que eu arrumo na vida, É, discutir relação, o marido chato, a mulher doida, aí vai pra fora. é. Aí vai. O único medo aí não é do juízo, mas medo dos boletos, do que vão pensar de mim, né? O mundo tem suas máscaras, o Luiz João pode falar. É, E aí vai, um torneio para infernos, qualquer pequeno encontro, qualquer pequena mortificação, qualquer pequena penitência, né? Um tormento, na verdade, um torneio para inferno, gente. O resto a é. gente passa por ele, né? Tranquilo. E aí vai, o único bem é o paraíso, mas o único bem não é mais o único bem, são os únicos bens, né? E vai.
O único conforto é Divina Misericórdia e patrocínio Nossa Senhora. Mas o pessoal, Aí o tem os, conforto é um carrão, aí sei lá tem mais. os travesseiros de pena de ganso. Isso, travesseiro de pena de É. ganso, como é que chama? Som ambiente, ar-condicionado, ar-condicionado. Lençóis de fio egípcio de Altas 300 fantasistas, milhões de fios egípcios. por centímetros É, quadrados, né? Bom, folha de papel. é, E aí vai. E o pessoal esquece porque é o verdadeiro conforto. É que o resto desse mundo é desconforto mesmo, é o vale de lágrimas. é, E aí vai, um coisinha para ver Jesus Cristo, mas eles querem imitar celebridades, né? O BBB, que aliás vem sempre na quaresma, né? Outro dia eu tava na sala esperando Ah, o é? BBB, tá lá. Eu nunca observei isso, não. Tem essa besteira, né? Ele sempre entra na quaresma, entra um pouco na Páscoa, né? Distrai o povão não gosta muito disso, né? Ainda, aí tem mais uma distração ainda, né? A engenharia social da TV Bulbo aí funcionando. Aí É, vai. A única contemplação é a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a única contemplação às vezes é vídeo idiota no YouTube, televisão, é, etc. A vida dos outros, nada, né? Nada que importa. É um tesouro, é um sacramento, aí você deu o valor disso tudo, né? Como Santo Agostinho dizia, como Deus vem até nós, né? Um sacramento. Mas um tesouro, e tem, cada qual tem seu tesouro idólatra, né? É a mim mesmo, né? Meu armário cheio de roupas, sei lá. O único amor é Deus, aí vem amor para tudo as quanto é coisa, criaturas, né? né? Todas as As criaturas. criaturas, a si mesmo, a idolatria, que é a pior de todas as. E vem 12, o último aqui, para não cansar o pessoal, ajudar nós próximos nas nossas necessidades, as suas necessidades espirituais e temporais, é um meio seguro para alcançar a misericórdia. Até tem um erro de português aqui. Ah, você vê que Hum, a misericórdia de Deus, uhum, que a igreja moderna tanto fala dela, né? uhum. Ela tem que ser alcançada. Ela não vem É de graça, não. praticada, né? Também. Não vem de graça, não. Não. Enfim. Se a gente cumprir a justiça, ela vem a misericórdia, né? E como Sim, cumprir a é muito justiça é isso, isso né? aí. Ajudar o próximo nas suas necessidades espirituais e temporais. Né? É, hoje em dia as pessoas estão tão centradas em adorar a si mesmas ou as coisinhas que acertam que elas esquecem completamente do próximo, né? Não, e sobretudo das necessidades espirituais, né? Porque ajudar Isso. pobre nas necessidades temporais Uhum, uhum. dá clique, dá fama. Nas Da, necessidades espirituais, da não. vista, né? É. São aquelas coisas que São Luís de Montfort falava, né? Das atitudes que são, assim, vistosas, né? As virtudes vistosas, muito heróicas e tal, mas esses pequenos atos, assim, né? Que ninguém vê, né? Que ninguém vê, que ninguém quer, e aí tá o tempo todo pulando na frente da gente pra gente fazer, né? Animar um aflito, dar um bom conselho. Justamente as pessoas fazem o contrário, desanimam mais as outras, arrasam com a vontade delas, com o ânimo delas, dão péssimos conselhos. Eu tive que driblar a minha vida inteira as péssimas obras de misericórdia que vêm das pessoas com É. mentalidade mundana e ficava com dó das pessoas que tinham de passar por isso também. Então, assim, É. toda vez que eu pudesse, caísse na minha mão, que eu pudesse fazer o oposto, eu faria. É. Mas são É. essas coisas, né, Pepe? E as idolatrias são essas aí, né? A gente lê o Antigo Testamento assim, antigamente, via, pô, aí idolatria, pensar todo mundo lá se curvando na estátua de ouro, É o impressionante isso, bicho né? lá com cabeça de boi, corpo de leão, asa É. de gato, E a gente fala que povo assim. primitivo, né? E a gente não vê que a gente cai nisso, né? A Hoje. gente cai nisso, não tem essa liturgia oficial, É. né? Mas está fazendo a mesma coisa, pior. É. Né? O que nós podemos esperar de Deus? Senão a punição. É. Ou até o silêncio, né, de Deus, o abandono, né, Esse é o pior, esse é o como pior. Deus fez com Herodes, com Esse é o silêncio de Pilatos, Deus é pior. Esse é terrível. não é? E aí a gente fica vendo todas essas coisas, assim, os castigos que vêm na forma de governos ruins, né, sociedade louca, né, Isso é tudo e castigo, aí o obviamente. castigo, crime, A gente está subjugado hoje por uma oligarquia mundial. Isso é castigo de sim, Deus.
Sim, exatamente. Tem isso. É mundial que está acima das nacionais, das estaduais, E não tem locais. jeito de você sair disso, então é castigo de Deus. Deus quer que você sofra isso. Não tem jeito de sair. E aí tem que ter a arte de sair sofrer, né? A paciência, né? Que pouca gente, inclusive, desenvolve essa capacidade, né? Está diante ali de uma cruz que Deus plantou lá, né? É o famoso eis que bate a porta. E aí a gente fica reclamando da batida da porta, vai lá atender. Gente, Deus, pode lá, recebe bem, né? E vamos levar os melhores jeitos. Não, as pessoas se revoltam. Tem a murmuração, né? É a única visita que você pode ter certeza que é de Deus, né? É a da dor, do sofrimento. Porque se for prazer, a maior. Exatamente. Se for conforto, prazer, pode ser do diabo, tranquilamente. É nessas visitas que os santos gostavam, né? Que eles percebiam que Deus não tinha ficado Esquecido né? dele. Então não tinha esquecido, né? E que a gente também deveria seguir esse exemplo, né? E se alegrar um pouco com isso também. Vai ver mais pra frente. Mas é isso, professor. Bom ver demais. Tá bom, muito bom, Márcio. Muito bom, muito obrigado a As você. massas ficam aí. Quem quiser dar uma lidinha e meditar é sempre bom, né? Porque elas levantam o ânimo da gente, que é uma beleza. Dá realmente valor àquilo que tem que ser dado, né? Que é exatamente isso que é a leitura do Santo Afonso, né? Uma coisa só que importa, né? Que é isso. Eu compartilhei com o pessoal. Achei muito interessante também. Ah, demais. E é o que Santo Afonso fala, né? Não vamos trocar Deus nem pelo diabo, nem pelos prazeres, nem pelas riquezas, né? Honra, assim, nem por nós mesmos, principalmente, né? E entra Amor próprio, né? O amor próprio. Então, todo dia, né? Como diz Nosso Senhor, né? Todo dia renunciar a si mesmo, tomar sua cruz, me seguir. Se conformar, né? A vontade de Deus, mas também se conformar à imagem de Deus, né? Deus que renuncia, o Deus que sofre, o Deus que trabalha, o Deus que cuida do próximo, que não é insensível a ele, né? O Deus que ensina, que dá bons conselhos, né? As obras de misericórdia espiritual e corporal, mas principalmente esse Deus que sofre, ninguém quer, né? Todo mundo quer estar doido para chegar na Páscoa, Deus ressuscitado, né? Felicidade, alegria, mas ninguém quer passar pela quaresma, pela paixão, né? Não. Ninguém quer. É por isso que desapareceram as cruzes das igrejas. Sim, Cruz né? E o sinal do cristão é a da cruz, né? Da cruz da catequese, né? Exatamente, claro. E carregar sua cruz. Porque o grande lance que todo mundo esquece, né? Então Bom, é isso aí. Beleza, professor. Obrigado. Tá bom, obrigado a você, Márcio. Bela reflexão. Então, mais alguma observação? Algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários e observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Paula, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.